Bem, gente, aqui eu tenho um exemplo para a gente fazer a segunda, a terceira e a quarta questão. Vamos lá. Eu tenho aqui no item A um exemplo que é a raiz quadrada de um número. Pode ser a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz quinta, não importa. Todas as formas da gente fazer é do mesmo jeito. A gente tem que fazer a fatoração do número. Eu pego o 16 e faço a fatoração dele. A fatoração dele é o seguinte: é pegar, dividir o número pelos números primos. É fatorar em fatores primos. Então, vou pegar o primeiro número primo que existe, é o 2. Depois o 3, depois o 5. Vou na sequência dividindo quando for necessário. 16 dá para dividir para 2? Dá, é um número par, então é o primeiro número que eu vou utilizar. 16 dividido para 2, a resposta eu coloco embaixo sempre do número que eu estou dividindo. 16 dividido para 2 está igual a 8. Aí eu vou dividir o 8 agora pelo número primo. Ainda dá por 2? Dá. 8 dá para dividir para 2. 8 dividido para 2 está igual a 4. Ainda dá por 2? Dá. Enquanto der, eu continuo com 2. Se não der mais, eu parto para o próximo número primo. Ainda dá para dividir para 2. 4 dividido para 2, a resposta aqui embaixo está igual a 2. E o último, 2, ainda dá para me dividir para 2. 2 dividido para 2 está igual a 1. Quando chegou em 1, terminou a minha fatoração. Ah, professor, e para me saber a raiz quadrada, que é o que é a questão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver, tenho que colocar o seguinte: a raiz aqui, ela é quadrada. Se é raiz quadrada, então eu tenho que pegar de 2 em 2 números. Se fosse raiz cúbica, era de 3 em 3 números. Se fosse raiz quarta, de 4 em 4 números. É raiz quadrada, então é de 2 em 2 números. Peguei de 2 números e peguei de 2 números. O que eu faço? Eu repito eles na frente. 2 e 2. E para me saber a raiz quadrada, eu só preciso multiplicar um pelo outro. 2 vezes 2 dá igual a 4. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. É esse sistema que a gente vai fazer em cada uma das questões. Aí eu tenho um exemplo aqui para o item B, que já é a questão 4. Já é a questão 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho a raiz cúbica de um número ao cubo. É como se eu estivesse fazendo, eu tivesse ido por um caminho e voltado pelo mesmo caminho. Porque 9 elevado ao cubo, se eu fizer a raiz cúbica de 9 elevado ao cubo, vai dar igual ao próprio 9. Ou seja, quando eu tenho um expoente igual ao índice da raiz, eu corto o expoente com o índice com o expoente e simplesmente repito o número na frente. Se fosse diferentes, eu teria que fazer um cálculo específico para me identificar qual era a resposta. Como eles são iguais, eu posso fazer dessa forma. Vamos para o item C agora. O item C, eu tenho a raiz quadrada de dois números que estão multiplicando. A raiz quadrada de dois números que estão multiplicando, eu faço o seguinte: eu faço a raiz quadrada do primeiro, 64, vezes a raiz quadrada do segundo, que é 4. Ou seja, eu separei o 64 e o 4 e coloquei uma raiz quadrada em cada um. Quanto é a raiz quadrada de 64? Quando eu for fazer esse mesmo esquema aqui, eu vou identificar que a raiz quadrada de 64 vai dar igual a 8. E a raiz quadrada de 4 vai dar igual a 2. Eu coloco a multiplicação no meio porque ela ainda continua. Eu não utilizei ela ainda. E agora eu faço a multiplicação dos dois. 8 vezes 2 dá igual a 16. Ah, professor, mas por que que não fez? O senhor não fez primeiro aqui a multiplicação de 64 vezes 4? Porque numa expressão numérica, a prioridade é a raiz quadrada, em vez da multiplicação. Por isso que a multiplicação eu fiz por último. Nesse caso aqui, o caso do item D, eu tenho o seguinte: eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de um número. Quando eu tenho uma raiz quadrada de outra raiz, seja ela qual for, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, eu tenho que multiplicar os dois índices que tem na raiz. 2 vezes 2 e colocar uma raiz só. Vai ficar uma raiz sozinha. Poderia ser duas raízes, poderia ser 3, 4. A gente sempre multiplica os índices
2 vezes 2 é igual a 4. Então, em vez de ter raiz quadrada de raiz quadrada, eu tenho raiz quarta. 2 vezes 2, 4, de 81. Qual é a raiz quarta de 81? Da mesma forma que eu fiz na raiz quadrada aqui no 16, eu vou fazer o que é fatorar. Pegar o 81 e fatorar pelos números primos. Quais são os números primos? Estão aqui eles. Números primos 2, 3, 5 e tem outros mais, mas eu acho que a gente vai dar certo até esses números aqui. Vou pegar o primeiro número primo, 2. 81 dá para dividir para 2? Dá não. Por que que não dá? Porque termina no número ímpar. 1 é ímpar. Então eu vou para o próximo número, que é o 3. 81 dá para dividir para 3? Como é que eu sei, professor? Eu disse de cabeça. Eu vou somar os algarismos do próprio número. 8 mais 1 dá igual a 9. 9 é um número divisível por 3. Então, 81 dá para dividir para 3. Se eu for fazer a divisão, vai dar igual a 81 dividido para 3 dá igual a 27. 27, tá lembrado? Eu divido e coloco o resultado embaixo. 27 ainda dá para dividir para 3? Dá, eu continuo. Se não desse, eu partiria para o 5. 27 dividido para 3 é igual a 9. 9 ainda dá para dividir para 3? Dá. Então, eu continuo com 3 até não dar mais. 9 dividido para 3 dá igual a 3. 3 ainda dá para dividir para 3? Também dá. 3 dividido para 3 dá igual a 1. Quando chegou no 1, eu finalizei a minha fatoração. E o que eu faço? Assim como lá na raiz quadrada, aqui eu tenho a raiz quarta. Ou seja, na raiz quadrada eu pegava de 2 em 2. Na raiz quarta eu pego de 4 em 4. Ou seja, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Os 4 números são 3. Ou seja, eu simplesmente repito ele na frente. Não tem mais ninguém embaixo para multiplicar. A resposta da raiz quarta de 81 é igual ao próprio 3, porque eu tenho 4 3 aqui, tá certo? É assim que vocês vão fazer.